Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a ansiedade, a sexualidade distorcida, o perfeccionismo, o luto e o meu nome é Felipe. Chegamos a mais um dia. Hoje nós estamos encerrando a segunda decisão, que é a decisão confiar. E hoje a gente vai descobrir que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Você que está com sua apostila pode abrir aí. Para quem tem a apostila antiga, página 91. Para quem está com a nova apostila, a partir da página 97. Bom, vamos lá. Aprendendo a confiar em Deus. Todos esses dias, todas essas semanas que nós já iniciamos aqui, nesse ciclo, nós temos aprendido que nós precisamos admitir, nós precisamos reconhecer isso, né? Que nós temos muitas causas, que nós temos traumas, que nós temos ainda muitas questões que precisam ser trabalhadas em nós. E que não é, assim como nós ouvimos no testemunho anterior, não é pelo fato de que nós tenhamos aceitado a Jesus ontem ou há 20 anos atrás, que a nossa emoção ela já está saudável, né? Que a nossa vida emocional ela está com todas as questões em dia. Não, muito pelo contrário. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, ali nós nascemos de novo. Mas só que nós ainda trazemos conosco várias bagagens de uma vida antes de Jesus e que precisa ser trabalhada ainda. Se não fosse o bastante, né, Jesus não nos teria dito que nós precisaríamos deixar sobre Ele o nosso fardo e que Ele trocaria por um fardo novo que é leve e suave. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a aprender a confiar em Deus. E como assim confiar em Deus, Felipe, né? Nós somos cristãos, nós já somos evangélicos há bastante tempo, nós já ouvimos falar a respeito de Deus, e vocês estão falando aqui, no 30 semanas, que eu ainda não confio em Deus, vocês vão descobrir que muitas vezes não. E o porquê disso? Nós estamos descobrindo aqui que o nosso relacionamento com Deus, ele está totalmente interligado com o nosso relacionamento com o nosso Pai terreno. A visão que nós temos de Deus a respeito de quem Ele é, a respeito de como que Ele conduz a nossa vida, a respeito do seu cuidado, a respeito do seu amor, vai estar totalmente interligado e relacionado com a visão que nós temos do nosso Pai, ou até mesmo da nossa mãe. Saiu ali? Ok. Deixa eu abrir aqui no meu celular, gente, só um momento. Aí. Foi? Bom, aqui na página 91 ou 97, o primeiro versículo que está aqui é em Provérbios 3, capítulo 5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Por que o cara mais sábio de todos os tempos, que a própria Bíblia vai mencionar isso, o rei Salomão, ele vai nos dizer que nós precisamos confiar em Deus, confiar no nosso Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Porque a nossa visão, a nossa maneira de compreender a respeito de Deus, ela está totalmente baseada numa distorção.
Infelizmente, com a queda do ser humano, com a queda do pecado, e esse pecado que nós herdamos de Adão, a nossa visão a respeito de Deus e a respeito de inúmeras coisas, ela está distorcida. O óculos que a gente utiliza para poder compreender quem Deus é e para confiar nele, é um óculos que está distorcido. E essa visão, ela só é mudada a partir do momento que nós confiamos em Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de tudo que nós somos. Nós precisamos amar a Deus dessa maneira. E o porquê que essa visão que nós temos a respeito de Deus, ela é uma visão que também ela tem esse reflexo a respeito da nossa visão do nosso Pai. Primeiro, porque nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, o Satanás. A primeira coisa que ele fez quando ele pecou, né, a respeito da rebelião que ele fez lá no céu, foi perder o direito que nós recebemos, o direito de ser filho. E ele, por ter sido afastado de quem Deus é, ter sido afastado de tudo aquilo, de toda aquela majestade de que Deus criou, ele quer nos impedir de também vivermos isso. Né? E a gente vai descobrir aqui que a raiz de todos esses males, de todos esses problemas que nós carregamos, é a orfandade. A orfandade que nós temos diante de Deus. Na página 98, nós vamos descobrir que se a gente comparar os nossos problemas emocionais com uma árvore, a gente vai descobrir que a gente pode dividir ela em 3 tópicos, né? Os nossos problemas em três tópicos. O primeiro, que vai ser a raiz de todos os males, que é a orfandade, né? Nesse aspecto aqui, a partir do momento em que a sua orfandade, né, a sua filiação em Deus, ela foi destruída, tudo aquilo que você vai herdar, tudo aquilo que você vai desenvolver ao longo da vida, são vários problemas emocionais. E por que o diabo ele vai trabalhar principalmente nessa questão? Porque Deus tem uma família. Família é instituído por Deus desde a fundação dos séculos. A partir do momento que a gente começa a entender quem Deus é, a gente conhece Deus e a gente chama Ele de como? Deus Pai. Depois, Deus envia o seu Filho, que é quem? O Deus Filho. E nós temos também o Deus Espírito Santo. Essa trindade, essa união, ela forma a família de Deus. E no momento em que Adão peca e que nós herdamos e pecamos junto com Adão, nós somos separados dessa família. Nós nos afastamos, nós perdemos essa filiação. E o que Deus quer fazer, e o que Deus faz em Jesus Cristo, né, a partir daquele sacrifício que o próprio Deus faz para nos restaurar, é trazer essa paternidade de volta. Então, veja bem como que Deus é expert em revolucionar, como que Deus é expert em refazer aquilo que nós mesmos também destruímos com o nosso pecado. Deus, com o seu infinito amor, Ele envia Jesus Cristo como um sacrifício por nós. Ele nos ama a ponto de enviar o seu Filho para morrer por causa dos nossos pecados e nos resgatar e nos trazer novamente de volta para Ele. E termos novamente o direito de sermos chamados filhos de Deus. Às vezes, vocês, né, que estão iniciando aqui, e até aqueles que já estão no seu 2º ou 3º ciclo, aqui do 30 Semanas, não compreende a dimensão que a gente começa a nossa partilha, dizendo, eu sou um filho amado de Deus. E aí a gente vem listar todos os problemas que a gente está vencendo. Às vezes a gente não se dá conta do poder que tem nessa palavra. Eu sou um filho amado de Deus. O porquê que a gente inicia dessa maneira? Vocês já pararam para pensar o porquê que a gente inicia dessa maneira? Eu não sei vocês, mas durante muito tempo em nossas vidas, a gente acha que nós somos o nosso pecado. Às vezes a gente acha que Deus olha para a gente e Ele nos chama pelo nome do nosso pecado. E isso, meus irmãos, é uma mentalidade que o próprio diabo coloca nas nossas mentes. Isso é uma mentalidade demoníaca e até religiosa.
Nós estamos aqui para falar para vocês que você não é o seu pecado. Você não é o seu trauma, você não é aquilo que você fez com você mesmo, você não é aquilo que fizeram com você. Você é um filho amado de Deus, e que está vencendo tudo isso, e que está vencendo coisas que talvez até hoje você nem saiba, que você vai descobrir daqui para frente. Então nós estamos aqui nessas 30 semanas para poder lembrar para vocês quem vocês são. Vocês são filhos amados de Deus. E como que vocês encerram? Dizendo o nome de vocês. Porque é esse quem vocês são. Eu sou um filho amado de Deus e o meu nome é Felipe. Eu sou um filho amado de Deus e meu nome não é orfandade. O meu nome não é depressão, o meu nome não é ansiedade. Eu sou um filho amado de Deus. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele vê o sacrifício de Jesus. Ele vê o sangue do Filho dele naquela cruz. Então, hoje, na sua partilha, né, eu desejo e eu oro para que o Espírito Santo, Ele te convença disso. Você é um filho amado de Deus. A orfandade, ela é o principal objetivo de Satanás, como eu mencionei para vocês. Primeiro porque ele não tem mais esse direito. Mas nós temos esse direito. Nós temos o direito de ser filhos. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, aqui como eu estava falando, os nossos problemas emocionais, ele é dividido em 3 aspectos. Primeiro é a orfandade, o segundo aspecto é a rejeição, e o terceiro aspecto são as compensações. Pode passar, por favor? Na página 98, 93 e 99, aliás, vocês vão ver ilustração dessa árvore. A primeira árvore é a árvore dos bloqueadores. Como vocês podem observar também aqui no slide, para quem não tem a apostila, a gente vai imaginar que essa árvore, a raiz dela é a orfandade. Então a raiz de todos esses problemas, de todas essas questões que você está trazendo, é a orfandade. Nós não estamos aqui para tratar os frutos. Nós não estamos aqui para tratar os sintomas. A gente está aqui, o objetivo do 30 semanas é tratar o problema na raiz. E a raiz é a orfandade. Não a orfandade do seu pai terreno, mas a sua orfandade com seu pai celestial. Então, a raiz, ela vai ser a orfandade. Imagina que o tronco dessa árvore vai ser a rejeição, tá bom? E por cima, os galhos, né, tanto os galhos mais firmes quanto os mais finos, eles serão aí as compensações. O que seriam essas compensações? São as válvulas de escape. Cada um está tratando de uma válvula de escape diferente. Muitas dessas compensações, por causa desses problemas que nós temos com a rejeição, do sentimento de inadequação, o sentimento de não pertencimento, seja a sua família aqui na igreja, seja a falta de pertencimento até na sua roda de amigos, ou a sua falta de pertencimento e inadequação da família de Deus, esse sentimento de rejeição vai gerar essas compensações. E como que nós vamos gastar essas compensações? Às vezes com coisas lícitas ou com coisas ilícitas. Como assim? Até com coisas lícitas, Felipe? Sim. Nós podemos ver em testemunhos anteriores, por exemplo, de pessoas que utilizavam como válvula de escape dos seus problemas uma entrega, sabe, uma busca constante por esporte. Então ela gastava essa válvula de escape dela através dos esportes. Eu, por exemplo, a minha válvula de escape é estudar. Os meus irmãos sabem, eu estudo demais. Inicialmente, eu estou fazendo, neste momento, eu estou trabalhando isso, gente, Deus está trabalhando isso em mim, tá bom? Eu estou fazendo agora 3 pós-graduações. Aí a pergunta, né, que eu até estava conversando com um psicólogo hoje, qual a necessidade disso? Válvula de escape. Aí ele me perguntou, do que você está fugindo? Né? Por que você quer tanto isso? Qual a necessidade? Eu já tenho graduação, já tenho outras pós, aí eu estou fazendo mais 3 ao mesmo tempo e trabalhei às vezes em vários lugares ao mesmo tempo. Nada disso é ilícito. Estudar é bom. Sabe? Trabalhar é importante, trabalhar traz dignidade.
Aí qual a necessidade disso? É uma válvula de escape. Isso é uma compensação. Trabalhar demais. Sabe, vocês talvez se identifiquem ou até conheçam pessoas que trabalham a ponto de não separar o momento para descansar. Que trabalham inclusive no dia de folga. Gente, folga também é um mandamento de Deus. Folga também é um mandamento. Deus sabia que nós precisaríamos do descanso. Por isso que Ele estabeleceu um dia para descansarmos. E existem, é claro, algumas religiões que separam um dia para santificá-lo. Não estou dizendo isso. Mas é importante você descansar. Deus estabeleceu isso. Então, se você está nessa busca frenética, trabalhando, você precisa trabalhar isso. Outras pessoas vão buscar essas compensações em alimentação. E aí desenvolve vários transtornos, bulimia, anorexia, ou comendo demais, ou comendo de menos, trabalhando demais, ou trabalhando de menos, porque a preguiça também é um pecado, também é uma compensação. Sabe? Então, ou o tempo todo na internet, ou o tempo todo, e aí gasta também, ou com pornografia, aí vem todas aquelas questões da sexualidade distorcida, e por aí vai. Próximo, por favor. Só que Deus, conhecendo as nossas mazelas, conhecendo e entendendo que nós deveríamos ser como árvores plantadas, assim como o salmista fala lá no Salmo 1, a gente tem aqui também a árvore que gera bons frutos. Essa é a árvore do fruto, que a gente pode ver lá em Gálatas 5, no versículo 22. E qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é esse. É o amor, é a alegria, é a bondade, a longanimidade, o domínio próprio. Tá vendo? Se vocês repararem bem, aí na apostila de vocês e lá em Gálatas também, se vocês repararem bem, cada uma dessas partes do fruto do Espírito, ela vai combater uma das partes daquela árvore das nossas compensações. Pode passar, por favor? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Então entendam, nós somos filhos amados de Deus. Pode passar, por favor? Para a confiança na paternidade de Deus, continuar fluindo em sua vida, é necessário ter fé e esperança. Ter fé e estar aberto ao novo. No testemunho da minha irmã, que ela acabou de contar aqui, vocês puderam perceber que ela precisou de coragem para experimentar algo novo. Ela precisou de coragem para poder se entregar para Jesus Cristo. Às vezes a gente busca solucionar os nossos problemas em várias coisas que não são Jesus. E aqui eu não estou para falar para vocês que buscar uma ajuda de um terapeuta é errado. Muito pelo contrário, eu sou super a favor e estudo para isso. Tá? Então, se você entende, se você compreende a necessidade de uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, faça isso. Mas entenda que a sua fonte de vida, a sua fonte de ajuda é o Espírito Santo. É o próprio Deus. A sua fé vem dele, a sua restauração também vem dele. Entenda que é Ele quem começou a boa obra em nós e Ele é fiel para terminá-la. Tá? Então, às vezes a gente busca em tantas outras coisas ajuda, seja conversando com pessoas que a gente se identifica, ou através até mesmo, como eu já mencionei, de ajuda profissional, mas a gente precisa entender que a gente precisa confiar em Deus. Próximo slide, por favor. E aí aparece a pergunta na apostila: você tem dificuldades de confiar em Deus? Isso aí é para você responder para você mesmo. Entenda, Deus sabe já, Deus já conhece. E se você está em dúvidas disso, peça para o Espírito Santo te convencer. Próximo. E a apostila ela vai trazer isso para a gente. Próximo slide, pode passar. Confie no amor de Deus por você. 1 João, no capítulo 4, versículo 16, diz assim:
Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então confie no amor de Deus por você. Próximo. Confie que Jesus luta por você. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Esse tópico está na página 90, na página 102, no Novo Livro, e no livro antigo está na página 96, tá bom? Tópico 2, confie que Jesus luta por você. Então, quem é que vai te separar do amor de Deus? Ninguém. Quem é que vai te condenar? Foi Jesus que morreu por você. Então, a primeira coisa que você também precisa fazer é confiar na graça. É confiar no amor de Jesus, é confiar que é Jesus quem faz por você aquilo que você é incapaz de fazer. Próximo. Está lá, o próximo tópico é o tópico 3. Confie que nada pode te separar do amor de Deus. Página 98 ou página 104. Confie que, com a ajuda de Deus, você pode mudar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo ele é muito forte, porque aqui são dois aspectos que a gente precisa começar a analisar. Eu gostaria que você refletisse um pouquinho, olhando para a sua história de vida. Olhando para tudo aquilo que você já passou e que você já contou para algumas pessoas ou que você ainda não contou. É possível ver que Deus te ama? Existem pessoas que sofreram abusos sexuais. E nesses momentos, cadê o amor de Deus? Eu não sei se você já se perguntou assim. Eu já me perguntei. Eu conheço várias pessoas que chegaram para mim e perguntaram, no momento até que eu estava evangelizando, cara, mas cadê o amor de Deus diante de todas essas atrocidades? Diante de um mundo em que as pessoas matam por causa de um celular, cadê o amor de Deus? Se Deus ama tanto a gente assim, por que Ele não resolve tudo isso? Por que Ele não simplesmente para tudo isso? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, foi da vontade de Deus que a gente passasse por tudo isso? Gente, questionar a Deus não é pecado, não. Você pode questionar a Deus. Você pode perguntar. O nosso pecado está na nossa incredulidade e não na dúvida. A fé, ela dá espaço para as nossas dúvidas. A fé, ela permite um espaço de questionar. A gente encontra isso em toda a Bíblia. Várias pessoas perguntando, Deus, cadê o Senhor? Jesus, o próprio Cristo, lá na cruz, ele perguntou, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Quantas vezes esse sentimento passou pela sua cabeça? Quantas vezes você de fato sentiu isso? E se a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, por quê? Meus irmãos, a resposta para isso é muito verdade. É muito simples de compreender, inclusive. Isso tudo que aconteceu na nossa vida, não é uma resposta da vontade de Deus. É uma sequência, é uma consequência do nosso distanciamento dele. Nós nos rebelamos. A partir do momento que nós pecamos junto com Adão e depois continuamos cometendo esse pecado, nós precisamos colher esses frutos. E isso tudo vem para mostrar para a gente que é a mesma coisa quando você está lá na escola, 8º ano, a antiga 7ª série, 8ª série, e você vai aprender física, né? A gente descobre que em física, que não existe na verdade o escuro. Não existe, né? Para a física não faz sentido existir escuridão. O que existe é a luz e a ausência dela.
A mesma coisa a gente aprende em arte, que não existe a cor preta. O que existe são as cores e a ausência da cor. O que a gente enxerga é proporcionado pela luz. É isso que a gente aprende em física. Então, o que é toda essa maldade que a gente vê? É a ausência da bondade. É a ausência de Deus. Tudo aquilo que você vê e que é mal é porque Deus não tem ali. É a ausência de Deus. É a ausência de Deus nas nossas atitudes. É a ausência de Deus no coração, na mente, na perversidade humana. E aí Deus, na vontade dele que é boa, perfeita e agradável, Ele faz com que todas essas coisas, até as ruins, contribuam para o nosso bem. Ele pega aquilo que é ruim e transforma para que seja algo bom, para que a partir daquilo ali a gente consiga fazer algo bom. Próximo slide. Confie que nada pode separá-lo do amor de Deus. Em Romanos 8, versículos 38 e 39 diz: Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é muito forte, irmãos. Entenda, se você realmente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, entenda que nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Aqui a Bíblia está sendo muito clara, muito enfática. Nada vai ser capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, Felipe, mas fizeram tal coisa comigo. Isso não te separa do amor de Deus. Mas Felipe, eu já fiz isso, isso não te separa do amor de Deus. Se você consegue entender que você precisa estar em Cristo Jesus, que se você estiver escondido em Cristo Jesus, nada é capaz de separar. O seu passado não é capaz de te impedir de viver o amor de Deus, de experimentar o amor de Deus. O seu passado não é capaz de fazer isso. Deus, Ele quer escrever uma nova história. Isso não significa que Ele vai apagar o seu passado. Muito pelo contrário. Você vai olhar para o seu passado e você vai lembrar de onde você saiu. O povo de Israel precisava lembrar que eles saíram do Egito. Sabe por que o povo de Israel, durante a festa da Páscoa, eles precisavam celebrar para poder lembrar dos anos de amargura deles? Eles comiam aquelas ervas amargas para lembrar os anos de escravidão. Sabe por que a gente precisa lembrar todos os meses, né, quando a gente vai tomar a ceia, lembrar do sacrifício de Jesus, para lembrar que Ele morreu por nós. Para lembrar que Deus olhou para a gente e que a gente merecia. Todos nós somos dignos de ir para o inferno. A gente merece, irmãos, é isso que... Eu estou falando muito sério. A gente merece, é isso. Mas sabe o que Deus resolveu fazer? Ele olhou assim: eu vou dar para eles aquilo que eles não merecem, que é o meu amor. O amor de Deus nos constrange a esse ponto. Ou seja, aliás, Ele precisa nos constranger a esse ponto. A graça, ela vem para esfregar na nossa cara, entendeu? Que nós não somos capazes de nos limpar através do cumprimento das leis. As leis de Deus, as leis do próprio Deus, que Ele colocou lá com Adão, com Moisés, e depois Ele foi escrevendo, todas aquelas leis são para nos mostrar o quanto que nós somos falhos. Não foi para mostrar que nós precisaríamos cumprir elas para poder dar o reino de Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia fala isso, irmãos. Eu não estou falando heresia aqui. Cumprir as leis de Deus não faz de você digno de ir para o céu. Cumprir, ser bonzinho, não ter nenhum desses problemas que a gente acabou de falar e que você tem aí, não faz você merecedor de ir para o céu.
O que te torna merecedor é a justificação através do Filho. Jesus é o único justo. E quando Deus olha para a gente, Ele vê essa justificação através do Filho dEle. Sabe por quê? Porque nós pecamos contra um Deus que é eterno. E somente um sacrifício que é eterno que poderia apagar esse nosso mal. Compreenda o nosso pecado como um crime que a gente comete. Cada crime não tem um tipo de sentença. Então, né, se a pessoa ela rouba, ela vai pagar tanto tempo na cadeia. É a mesma coisa. O nosso pecado foi um pecado eterno. E a gente merecia estar afastado de Deus eternamente. Só que Deus, entendendo isso, Ele começa a ensinar coisas para apontar para Jesus Cristo. Então Ele fala assim, gente, o que vocês vão ter que fazer é, todos os anos, levar até o sumo sacerdote um animal para poder morrer em sacrifício, porque só assim eu vou aceitar e vocês vão ficar purificados durante 1 ano. No outro ano ia ter que fazer de novo. Era assim. E aí várias religiões continuam, e a gente herda isso de várias religiões, e a gente herda isso de um pensamento que ainda está quebrado, de que a gente precisa fazer alguma coisa para ser digno. Entenda, querido, você nunca vai ser digno. Você nunca vai ser digno. O que te faz merecedor é essa graça. E hoje o que eu estou querendo falar para vocês, e vou repetir, eu oro para que o Espírito Santo, que é o único que tem poder de convencer a gente do nosso pecado, da justiça e do juízo, ele te convença que você precisa se entregar para essa graça e aceitá-la. Porque apesar de tudo, apesar de que é Deus quem faz, Ele é um cavalheiro. Ele fica à nossa porta e Ele bate. Ele só entra se a gente abrir. E a maior prova de tudo isso, são 3 exemplos muito rápidos que eu vou contar, que eu já estou terminando aqui para vocês. Foi o que Jesus nos ensinou. Jesus ele vem contar 3 parábolas em sequência. A primeira parábola, ele fala a respeito de uma jovem, né, que ela perde a sua dracma, né, é uma moeda muito preciosa, e ela começa a procurar e ela arruma toda a casa. Entendam, ela mesma arrumou toda a casa até encontrar aquela dracma, porque para ela era muito preciosa. Depois Jesus conta uma outra parábola de um bom pastor, que ele tinha 100 ovelhas. Dessas 100 ovelhas, ele foi contar e de repente uma não estava lá. Ele deixou as 99 e saiu para procurar, encontrou ela toda machucada, tal, curou as feridas e levou ela para o aprisco de novo. Terceira parábola que Jesus conta em sequência, a parábola do filho pródigo, olha que bonito. E aí o filho, ele está lá, ele experimenta de tudo com o pai, ele vive uma paternidade, só que ele não entendeu ainda quem era o pai e fala assim, eu preciso viver a minha vida. E ele sai, e aí o filho cai em si e volta, e geralmente nós paramos nessa parte. Só que o que eu quero contar para vocês é o seguinte, nós somos aquela dracma, e Jesus é aquela noiva, aquela pessoa, aquela dama ali nessa parábola, que arruma a casa e que vai buscar aquela dracma. Sabe por quê? Porque quando nós estávamos perdidos, nós não éramos capazes de nos achar. Jeremias vai falar que nós não temos sabão nem para lavar as nossas vestes, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Então as coisas boas que você acha que você faz são sujas diante de Deus, porque tem várias questões. Por que a gente faz coisas boas? Primeiro, ou é para se aparecer, essa é a verdade. Se não é para se aparecer, talvez você não se identifique com isso, é porque outras pessoas estão olhando, ou é porque tem tanta gente que faz coisa ruim, então eu quero me destacar em algo que faz bom. Ou para nós que somos crentes, porque Deus está vendo e Ele pediu, mas não porque nós somos capazes de fazer algo bom por nós mesmos. Então esse era Jesus, amém? Aí lá no bom pastor, quem é Jesus? Ele é o pastor que vai buscar a ovelha. E quem é a ovelha? Somos nós, irmãos. As 99 é o povo de Israel. Nós somos os gentios que Jesus veio para buscar também. E no filho pródigo?
Quem somos nós? Nós somos o filho pródigo. Nós somos o filho pródigo também. E aquele outro filho que ficou é o povo de Israel de novo. Só que olha uma coisa que acontece, gente, que às vezes a gente não percebe. Quando o filho está voltando, que a Bíblia fala, e caindo em si, ele volta, né? Depois que ele está lá comendo a comida de porcos e tal, e ele volta. Só que Jesus continua falando que o pai, avistando ele de longe, o pai corre até o encontro do filho. Ou seja, nem assim Deus permitiu, sabe por quê? Porque nós não conseguimos. A nossa fé em Deus vem dele. O nosso amor por Ele vem dele. Tudo que nós podemos fazer ou deixar de fazer vem dele. Por Ele nós existimos. E eu estou dizendo isso para vocês entenderem que é pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de vocês, é presente de Deus. Para que ninguém se glorie. Próximo slide. Reflita, a sua decisão de ter Deus como Pai depende muito mais de você do que de Deus, pois Ele já decidiu sobre isso. Ele já decidiu sobre isso, agora cabe a você aceitar. Próximo slide. E a pergunta facilitadora é a seguinte: você tem relacionamento com seu pai biológico? Diante de tudo isso que já foi discutido aqui e que vocês vêm tratando, que o Espírito Santo conduza vocês lá na roda de partilha, tá bom? E que vocês possam se abrir para esse amor, para esse relacionamento e viver a paternidade de Deus. Amém? Obrigado pelo silêncio de vocês.